ouvir a voz do Salvador. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim, nós já fizemos até o 4, versículo 1, agora vamos fazer a partir do 2. Quero agradecer aqui as pessoas que estão nos visitando, né? Quem veio primeira vez, quem não é mais primeira vez, muito obrigado por você, Deus te abençoe. Não foi pego o nome ali, não sei se faltou alguém, mas a gente agradece quem está com a gente aqui, ok? Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, a gente tem uma pessoa na nossa família, que é o meu cunhado, concunhado, chama Anselmo. Anselmo já esteve aqui, inclusive, já cantou aqui com a gente. O Anselmo é um grande homem, ele é menor do que eu. Toda vez que eu encontro o Anselmo, eu tenho uma sensação de que eu sou grande, porque eu sempre o abraço, ele abaixo de mim, né? Quando eu encontro com ele, eu fico com a sensação do Cavalcante quando nos encontra, né? O Cavalcante, quando nos encontra, ele sempre nos vê abaixo. Quando eu encontro o Anselmo, eu também sempre vejo o Anselmo abaixo. Mas eu, quando encontro o Anselmo e paro para reparar na vida dele, quem ele é, eu sempre o vejo acima. O Anselmo está muito acima. E o Anselmo tem uma característica interessante, ele nunca foi rico. Ao contrário, a família dele é limitada. Ele tem um emprego de um salário limitado. E ele tem uma vida simples. Mas o Anselmo, ele é de um coração, ele é de uma alegria. O Anselmo brinca o tempo todo, ri o tempo todo. Nunca vi o Anselmo parar para falar mal de alguém. Nunca vi o Anselmo parar para a gente sentar e o Anselmo fazer comentários a respeito das outras pessoas. Já vi o Anselmo passar por crises homéricas em igreja como presbítero. O Anselmo não para reclamar de ninguém, para falar mal de ninguém. O Anselmo não para reclamar da vida. Minha sogra está aqui, mora com ele, minhas filhas, minha esposa que é cunhada está aqui, sabe disso. O Anselmo é uma pessoa excepcional. E eu sempre fico pensando, o que é que faz com que existam essas pessoas? Por que essas pessoas existem no nosso meio? Eles não têm problemas? Tem. Falta dinheiro? Falta. Adoece? Adoece. Já vi o Anselmo urrando de dor, com pedra no rim. A mãe já morreu, o pai já morreu, já teve outros problemas na sua família, mas nunca vi o Anselmo reclamar. A Bíblia fala que Jesus olha para os discípulos e diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dor como a dá o mundo. Jesus fala de uma paz, de uma realidade nova que ele estabelece, e ele fala para um povo que vivia na pressão de uma religião e na opressão de um povo sobre eles. Mas ele fala: mas eu deixo para vocês a minha paz. O apóstolo Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, ele fala de uma outra paz, uma paz que é algo muito maior, espiritual, que era aquela separação que havia entre o homem e Deus, mas que agora não existe mais, porque agora nós já temos a paz de Cristo. Mas por que às vezes alguns de nós, ou muitos de nós, ou muitas vezes todos nós, ou algumas vezes todos nós, parece que não experimentamos essa paz?
Por que que às vezes na nossa casa, a nossa casa é um ambiente de tensão? A nossa casa é lugar de falar alto. A nossa casa é lugar de briga. Por que que às vezes o nosso ambiente, obrigado Marcos, o nosso ambiente de trabalho é um lugar tenso? Nós somos pessoas tensas. Por que que às vezes algumas igrejas desenvolvem um clima pesado, de tensão, de angústia? Cadê a paz do Cristo? Onde é que está essa paz? Onde é que está a paz prometida por Jesus para a minha vida? A paz eu já tenho, eu já desfruto da paz, mas eu preciso me esforçar para investir nessa paz, para cultivar essa paz, para poder trabalhar essa paz. E aqui o apóstolo Paulo cita algumas coisas que podem trabalhar um pouco mais esse ambiente de paz. Primeiro ele diz, eu quero dar uma dica para vocês na hora que vocês forem investir na paz. A primeira é, resolvam as discórdias de vocês. Não fiquem em ambiente de discórdia não. Não fique em ambiente tenso, não. Não. Ele diz assim, pensem concordemente. Ele já tinha dito lá atrás, o apóstolo Paulo no capítulo 1, ele já tinha olhado para os irmãos e tinha dito que era para os irmãos o seguinte: ouça, para que eu ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Depois ele diz, completai a minha alegria, que vocês sejam unidos de alma. Cuidado para que vocês não vivam algum tipo de relação em que vocês tenham uma discórdia estabelecida. Cuidado para que vocês não vivam um ambiente em que vocês racham duas pessoas e aí esse ambiente fica rachado de para sempre. É possível que pessoas crentes experimentem esse momento? É possível. Ele dá um exemplo aqui, duas pessoas, Evódia e Síntique, eram duas mulheres que tinham brigado na igreja, estavam rachadas entre elas. O apóstolo Paulo pede a alguém, ninguém sabe exatamente a quem, mas ele pede a uma pessoa, fiel companheiro de jugo, que as auxilie. Elas eram crentes, mas elas tinham brigado, tinham rachado, isso poderia criar um problema enorme na vida da igreja. E aí ele diz assim, eu quero pedir a vocês, porque essas irmãs, elas me ajudaram muito, ajudaram Clemente, ajudaram outras pessoas, ninguém sabe exatamente quem é o Clemente também, mas ele diz, ajudaram outros cooperadores meus, eram pessoas que trabalhavam na igreja, mas chegou um dia que elas brigaram, racharam entre si, não teve acerto. O apóstolo Paulo tinha brigado com Barnabé. Eu já vi numa igreja dois irmãos brigarem assim, um presbítero e um diácono brigarem de Bíblia, de um dar uma biblada no outro. Um diácono e um presbítero, num culto deu uma biblada no outro, acabou a reunião lá, eles tiveram um problema e brigaram lá. Que coisa feia, horrível. Mas isso é possível que aconteça entre nós. É possível que na igreja nós tenhamos problema com alguém que faça o nosso coração sofrer tremendamente. O coração da pessoa sofre tremendamente, o coração da igreja sofre tremendamente. Os efeitos disso na vida da igreja são muito ruins. E o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, eu estou pedindo para vocês, ajudem essas irmãs a resolver esse problema, porque discórdia tira paz. Se eu guardar no meu coração uma raizinha de amargura com alguém, isso cresce, e amanhã a relação não tem paz, a igreja não tem paz, a família não tem paz, eu não tenho paz, tudo se perde. Tem alguma discórdia na tua vida? Alguém está magoado contigo? Às vezes tem gente que se magoa com a gente vai lá, conversa e não resolve. Se alguém está magoado contigo, você fez a tua parte, vai fazer o quê? Mas não deixa no teu coração uma raiz de amargura com ninguém. Essa é a primeira coisa. Tem raiz de amargura, tem discórdia, tem sentimento amargo, tem dor, tem coisa maltratada, mal curada. O apóstolo Paulo diz assim, pensem concordemente. E aí um detalhe importante, no Senhor.
porque vocês são do Senhor, então vocês não podem ficar com esses achos. Segunda dica que o apóstolo Paulo dá, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Esquisito isso, porque é possível que eu passe por tristezas, claro, é possível que eu passe momentos muito difíceis da minha vida, a ponto de eu não saber o que fazer, e o meu coração está profundamente angustiado, o meu coração está sofrendo. Como é que eu vou estar alegre nesse momento? Mas o apóstolo Paulo está preso, escrevendo para os livres da igreja de Filipos. O apóstolo Paulo sabe que o que está esperando ele é a morte, esperando para os vivos da igreja de Filipos e dizendo para ele: gente, preste atenção, tem uma coisa que você precisa exercitar na tua vida: se alegre, sorria para a vida. Eu sempre brinco assim: dá um sorriso para a vida, vai que ela retribua. De repente ela dá um sorriso de volta. A pequenininha estava aqui agora há pouco, e ela é meio cismadinha comigo, eu fiz assim para ela, e ela não respondeu, mas aí na hora que eu olhei para ela, ela tinha feito assim, aí eu fiz de novo, ela fez de novo, porque tem hora que se a gente der um sorriso para lá, de repente recebe o sorriso de cá. Alegrai-vos. Está difícil? Alegrai-vos. Está complicado? Alegrai-vos. Para de reclamar. Para de reclamar. Sabe por quê? Porque a proposta que o apóstolo Paulo faz é: alegrai-vos no Senhor. Pensa que a tua vida, irmãos, isso é uma coisa muito séria para nós. Nós éramos separados de Deus, mas agora nós somos filhos de Deus. Nós vivemos aqui na terra numa angústia medonha, mas nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nós éramos filhos da ira, agora nós somos filhos da luz. O Espírito Santo de Deus agora mora na minha vida. Eu fui inserido no corpo de Cristo. Eu estou selado pelo Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo intercede, aquelas coisas que eu nem sei falar, aquelas coisas que eu tenho muita dificuldade de orar, o Espírito Santo intercede junto ao Pai. Jesus é meu advogado. Fraco de advogado, né? Na hora que eu tenho um problema, na hora que eu tenho uma dificuldade, na hora que eu tenho uma culpa, na hora que tem alguma coisa que pode me constranger diante do Pai, Jesus me apresenta diante do Pai. Ele me representa. Então o apóstolo Paulo está falando assim: gente, presta atenção, tem hora que vocês ficam preocupados com as coisinhas que acontecem na terra, e ficam se angustiando, reclamando, sofrendo, mas vocês se esquecem quem são, vocês se esquecem de tudo que vocês são no Senhor. Eu quero repetir para vocês: se alegrem. Tem gente reclamando porque o pé está doendo, esquece que tem gente que não tem pé. Gente reclamando que o cônjuge é uma mala, tem tanta outra pessoa querendo uma mala daquela para poder arrumar um jeito de ter o que carregar. Gente reclamando que a vida está difícil porque está ganhando pouco, e tanta gente desempregada do lado, e não para prestar atenção toda a quantidade de bênção e a qualidade espiritual que tem por fazer parte do reino de Deus, ser filho de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando assim: irmãos, resolvam as discórdias de vocês, parem de reclamar, se alegrem, outra vez digo-vos, alegrai-vos. Terceiro, o apóstolo Paulo diz assim, olha, deixa eu só botar meu óculos aqui. O apóstolo Paulo diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A palavra moderação é uma das palavras mais difíceis de ser traduzida na Bíblia. Ninguém sabe exatamente qual é a tradução, pé da letra, da palavra grega que foi colocada aqui. Algumas traduções bíblicas falam de gentileza, de ser compreensivo, de ser gente de bom trato, de ser indivíduos considerados e interessados.
serem pessoas caracterizadas pela amabilidade, gente cortês, gente cheia de graça, gente generosa. Então o apóstolo Paulo está dizendo mais ou menos assim: irmãos, que vocês sejam conhecidos pelas pessoas como aquelas pessoas que produzem paz, que nos conflitos, vocês não são aqueles que saem procurando quem está certo, que na hora que existe um problema, que a justiça precisa machucar alguém, tem uma outra palavra parecida com essa que dá essa ideia, quando a justiça machucar alguém, vai lá e cuida do ferido, não sorria, que nós sejamos conhecidos pela nossa moderação, a nossa capacidade de moderar, a nossa capacidade de ajudar na hora dos conflitos, a nossa capacidade de ser daqueles que ajudam a resolver problemas e não daqueles que ajudam a criar problemas. Que a gente possa parar para pensar, porque ele fala isso, bota o ponto e diz assim: perto está o Senhor. Ninguém sabe exatamente o que é esse perto está o Senhor. Se o apóstolo Paulo estava falando assim: olha, faça isso porque o Senhor está perto de você, o Espírito Santo está perto de você, o Espírito Santo está na tua vida, você é servo de Deus. Então na hora que você encontrar pessoas tendo conflito, na hora que você encontrar pessoas tendo dificuldade, seja daquelas pessoas que promovem a paz, daquelas pessoas que ajudam a moderar e não a conflitar e não a perigar, porque o Senhor está perto. Ou então assim, porque o Senhor está para chegar. Como o Senhor está para chegar, então faça isso. Qualquer um dos sentidos não é tão determinante aqui sobre o texto. O que é determinante para nós é que na hora que alguém olhar para o Germano e falar assim: quem é o Germano? A pessoa fala assim: ah, o Germano é aquele que ajuda a resolver problemas. Ah, o Germano é aquela pessoa cheia de graça. Ah, o Germano é aquela pessoa de fino trato. Eu me lembro de fulano, e quando me lembro de fulano, vem um sentimento bom no meu coração, porque é o sentimento de alguém que sabe que ao me lembrar de fulano, vai acontecer uma lembrança boa no meu coração, porque ele é daquela pessoa generosa, gentil, gente boa. Quarto lugar, o apóstolo Paulo diz assim: se você quiser investir na tua paz, não ande ansioso de coisa alguma. Algumas pessoas leem isso como sendo mandamento. Isso não é mandamento não, irmão, isso aqui é orientação. Não é pecado ser ansioso. Eu quero falar de pelo menos 3 ansiedades, né? Tem aquela ansiedade que é natural, é a ansiedade de que eu vou atravessar uma avenida que está muito trânsito, e eu vou ou não vou, e fica meio naquela, isso é natural. Essa ansiedade é saudável, que é uma defesa. Existe aquela ansiedade que é doentia, é aquela ansiedade que gera crise de pânico, é aquela ansiedade da pessoa que ela começa a suar frio de uma prova que vai acontecer daqui 2 dias, ela vai viajar de avião a semana que vem, e ela começa a pensar que o avião pode cair, e que se o avião cair, ela vai bater com a cabeça assim, e ela imagina a cabeça dela espocando, e o sangue derramando, e ela já começa a pensar um monte de coisa, e suar frio. Essa é a ansiedade doentia. Isso tem tratamento, tem remédio, tem terapia, não está falando disso não. Está falando aqui daquela ansiedade limitadora, que é aquela pessoa que fica hoje preocupada com amanhã. Tem outra tradução que traduz como não vos preocupeis, e ela é mais fácil quanto a isso. Para de ficar preocupado com amanhã, cara. Para de sofrer hoje pelo que você nem sabe se vai acontecer amanhã. Ah, porque a minha filha vai casar amanhã, será que vai casar bem? Eu quero participar do casamento, não sei nem se eu vou estar vivo, pode ser que eu morra antes. Então, para de se preocupar com amanhã. O apóstolo Paulo fala: ao contrário, não fique ansioso por nada, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Aprende a orar, aprende a orar, aprende a orar. Orar significa: eu reconheço que existe um Deus, existe um Deus. Então quando eu paro para orar, eu me ajoelho, eu vou para um lugar de oração, é porque eu reconheço que existe um Deus. Segundo, eu reconheço que eu não sou o suficiente.
Então por isso eu vou orar. E terceiro, eu reconheço que Deus pode me ajudar. Eu sei que Deus pode me ajudar. Eu estou sofrendo de besteira. Eu vivo uma angústia que não tem pé nem cabeça. Então o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, Jesus deixou a paz dele sobre vocês. Vocês têm paz. Desfrutem dessa paz. Levem essa paz para casa. Se tiver discórdia, resolvam as discórdias de vocês. Pare com esse negócio de querer ser melhor do que o outro, mais certo que o outro, mais justo que o outro. Pare de achar que você tem que ter razão. Deixa o outro ter razão às vezes, mas resolvam as discórdias de vocês. Porque dizer que tem a paz de Cristo e alimentar discórdia é não querer viver a paz de Cristo. Dizer que tem a paz de Cristo e não se alegrar com a paz de Cristo, que é a principal coisa que eu tenho na vida, e ficar reclamando da vida, porque minha unha, porque meu cabelo, porque meu carro, porque minha sogra, porque o sol, porque a temperatura de Rondônia. Acho barato as pessoas reclamarem da temperatura de Rondônia, né? Vai para Miami, né? Quem fica reclamando da temperatura de Rondônia, vai para Miami, mude para Miami em agosto do ano que vem, né? Para ver. Porque assim, porque a temperatura de Rondônia, porque o meu carro, porque minha vida. A pessoa que fica reclamando, ela está abrindo mão de todos os benefícios da paz de Cristo no seu coração. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Terceiro, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, produzam paz, sejam moderadores, ajuda as pessoas a resolverem conflitos, deixa as pessoas conhecerem vocês como gentis. Você querer a paz de Cristo e é barraqueiro, briguento, cheio de confusão, e aí briga com um, briga com o outro, reclama de um, reclama de outro, e aí o seu coração vira uma tormenta medonha. E aí a gente pergunta: cadê a paz de Cristo? Não tem. Oh meu Deus, o que vai acontecer amanhã, Pai? Senhor, será que a minha filha vai casar bem? Deus, será que minha mulher vai morrer? Senhor, será que essa operação que talvez eu tenha que fazer, se descobrirem que eu tenho problema, pode ser que eu vá fazer uma cirurgia? E cadê a paz? Não vivam ansiosos, aprendam a orar, aprendam a confiar que existe um Deus, aprenda a confiar que Deus está cuidando da tua vida. Aprenda a orar com as vossas petições, com ações de graça. Pede, Senhor, tem misericórdia, Pai, ajuda minha filha que vai casar um dia, se Deus tiver misericórdia. Senhor, ajuda no problema de saúde que eu estou. Senhor, ajuda na cirurgia que possivelmente eu vou fazer, Senhor. E olha, desde já eu já estou agradecendo pelo marido que vem, pela cirurgia que vou fazer, pela viagem que vou fazer, porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, porque o Senhor é Deus. E aí, o apóstolo Paulo termina o texto, né, de forma bonita, porque ele diz assim: se você resolver as discórdias da sua vida, se você parar de reclamar e aprender a se alegrar, se você for dessas pessoas que ajudam a plantar coisas boas e moderar os problemas, e se você aprender a orar ao invés de ficar ansioso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que os psicólogos não conseguem entender, que os filósofos não conseguem entender. Como é que essa pessoa vivendo na pindaíba que vive tem essa paz? É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que os homens estudam os homens e não conseguem entender por que alguma pessoa consegue ter paz presa, com câncer, com os filhos doentes. E aí a gente para e pergunta: meu Deus, por que essa pessoa diz isso? Você vai lá visitar e sai de lá melhor. Graças a Deus eu fui visitar o irmão, eu estava até malzinho, mas eu fui lá no hospital visitar aquele irmão com câncer e saí melhor, sabia? Porque existe uma coisa nele que excede todo entendimento, que move a mente e o coração, que é essa paz de Deus,
que movimenta o ser humano. Eu quero muito que você tenha o privilégio de conhecer o Anselmo. Algumas pessoas já conhecem. Se você ficar meia hora perto do Anselmo, você sai com o coração alegre sempre. O Anselmo, ele está sempre com o coração alegre. Não é porque está tudo bem. É porque o Anselmo aprendeu a desfrutar da paz de Deus. Porque alguns irmãos já receberam a paz, mas não investem nela. Eles investem no tempo da guerra, da luta, da angústia. Como é que está o teu coração? Qual é o efeito prático da paz de Cristo na tua vida? Como é que as pessoas convivem com você e te conhecem? Quem é que um dia vai estar pregando num lugar longe, como eu estou do Anselmo, a 2.200 quilômetros, e alguém vai poder olhar e falar assim: cara, eu lembro de fulano, eu lembro de fulana, porque era uma pessoa que demonstrava que tinha a paz de Cristo. Então a oração nossa talvez seja assim: Pai, me ajuda a não ser dessas pessoas que alimentam discórdias, a começar da minha casa. Pai, me ajuda a me alegrar, a ser uma pessoa que não vive reclamando, porque eu tenho tantos motivos de bênção, especialmente a alegria que eu tenho no Senhor. Pai, me ajuda a ser moderador, gentil, povo da paz. Senhor, me ajuda a confiar em Ti, a entender que o Senhor é meu Deus, que eu não preciso ficar preocupado, porque eu quero desfrutar da Tua paz, porque eu quero ser agente da Tua paz. Eu quero ser instrumento da Tua paz. Nós cantamos hoje aqui: a alegria é viver feliz, sem importar qual a situação, se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. O apóstolo Paulo fala: eu aprendi a viver satisfeito em qualquer situação, por causa da paz de Cristo. Eu acho bonito a saudação lá da católica, né? A gente chega lá na Assembleia de Deus, é paz do Senhor. Vai lá na Cristã do Brasil, é paz de Deus. Vai lá numa, é graça e paz. Chega na outra, é paz e graça. Eu cheguei para a mulher e falei: graça e paz. Ela falou: paz e graça. E eu fiquei meio perdido assim. É shalom, aleluia, misericórdia, qualquer nome. E eu acho bonito que aí o católico fala paz de Cristo. Eu gosto daquele paz de Cristo assim. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja capaz de transformar a tua mente, aquilo que você pensa, e o teu coração, aquilo que você sente, de tal maneira que as pessoas, quando olhem para vocês, possam perceber: ali está alguém que conhece a paz de Cristo.